Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, pessoal. Meu nome é Igor Celeste, sou gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil. Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa deste segundo AgroLab Amazônia, organizado pelo Sebrae e com apoio de diferentes instituições do governo e do setor privado. É uma grande honra para a Apex Brasil ter a oportunidade de apoiar este evento. Nós vamos apresentar uma análise que fizemos a respeito dos produtos amazônicos e de apelos globais. Um assunto que tem muito a ver com as regiões da Amazônia Legal, com oportunidades de negócios, sustentabilidade, trazendo assuntos de internacionalização de empresas e, naturalmente, geração de empregos e de renda para a região. E eu começo falando com vocês, na introdução, a respeito desse conceito de apelo global. Afinal, o que é esse apelo global? O apelo global de um produto, denominado como claims em inglês, é a maneira pela qual o produto ele se destaca ou se diferencia. Usando esses apelos, as empresas podem fazer reivindicações de desempenho ou de fatos a respeito da honestidade de propósito, iniciativas genuínas e atraentes para os consumidores-alvo. Nós buscamos esse conceito e essas informações numa consultoria chamada Euromonitor, que nos traz aí uma análise e nos traz dados para diversos países do mundo, mapeando oportunidades de negócios, comportamento de consumidores, entre outras informações. E esses apelos, essas alegações, né, a respeito dos produtos na indústria, eles estão muito vinculados a alguns selos conceituais, especialmente relacionados a produtos orgânicos, produtos ecológicos, produtos naturais, também produtos veganos, vegetarianos, produtos livres de glúten, produtos diets, entre outros. Então, essa noção de apelo global ela é muito importante e ela dá muita capacidade para que os produtos eles efetivamente se diferenciem no mundo de hoje com essa vinculação com a sustentabilidade. E, em seguida, eu destaco que cada vez mais os consumidores eles estão preocupados em fazer escolhas saudáveis e sustentáveis. Embora as preocupações com a proteção do planeta elas tenham sido mais frequentemente associadas aos consumidores europeus, a gente acessou uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers chamada Global Consumer Insights Pulse Survey, de 2021, que mostra que, na esteira da pandemia, entrevistados de todo o mundo estão preocupados em fazer escolhas mais sustentáveis. Por exemplo, um insight interessante, né? 55% dos participantes ao redor do mundo e 63% dos respondentes no Brasil afirmam comprar intencionalmente de empresas que demonstram preocupação em proteger o planeta, enquanto 54% desses respondentes no mundo afirmam optar por produtos com embalagens ecológicas. Então, a gente percebe que os consumidores cada vez mais estão dispostos a pagar, em maior valor, por opções mais sustentáveis e optar por produtos locais e embalagens sustentáveis. Então, essa questão da sustentabilidade, ela perpassa diversos aspectos da cadeia de valor das empresas, desde o gerenciamento de recursos até a embalagem do produto. Então, essa noção que vocês veem aqui no slide, que conecta padrão de qualidade dos produtos, produtos sustentáveis, práticas sustentáveis, rastreabilidade da produção, foco no desenvolvimento social e nas pessoas, unindo
a estratégia de branding, storytelling e rotulagem das empresas e conectando informações e um apelo de certificações privadas atribuídas aos produtos e também do diferencial das indicações geográficas, que a gente vai falar mais à frente, eles conectam esse grande potencial que nós temos da demanda global por produtos amazônicos que estejam muito conectados com o conceito de brasilidade. Então, essa cadeia de valor de sustentabilidade pode e deve abrir muitas oportunidades de negócios para as empresas que estão localizadas na região da Amazônia Legal e também para o desenvolvimento da renda e desenvolvimento social da região. E aí a gente traz um desafio que é muito forte. Surge o desafio que é o seguinte: como é que a gente tangibiliza esses conceitos de sustentabilidade em números e em casos concretos? E a gente começou trabalhando, o nosso time de inteligência, ele selecionou alguns produtos, ou também NCMs da Amazônia Legal, buscando filtrar segmentos amazônicos de alimentos e bebidas com crescente apelo global, sustentabilidade e também saudabilidade. Para identificar esses produtos, de uma forma bastante simplificada, a gente aplicou 3 grandes filtros. Primeiro, especialização na pauta de exportação da Amazônia Legal. A gente tentou analisar produtos de comércio exterior, comparando a pauta de exportação brasileira em alimentos e bebidas com a pauta de exportação dos 9 estados da Amazônia Legal, com um foco muito grande em alimentos e bebidas. E selecionamos aqueles produtos em que os estados da Amazônia Legal são mais especializados do que a média brasileira. Ou seja, os produtos em que a Amazônia Legal exporta mais do que proporcionalmente à realidade do Brasil. Não apenas em termos absolutos, mas em comparação relativa com a média brasileira. Nós também utilizamos um segundo filtro que foi, ok, a partir desses produtos que têm uma especialidade em relação à média brasileira, vamos tentar entender quem é competitivo internacionalmente. Ou seja, a gente utilizou a nossa metodologia de oportunidades, que é muito conhecida, que dá a base para o nosso mapa de oportunidades, e a partir dessa metodologia a gente foi cruzando a competitividade internacional dos produtos brasileiros em relação aos outros competidores mundiais em diferentes mercados para verificar quais desses produtos da Amazônia Legal tinham efetivamente uma atratividade, uma capacidade competitiva que os colocasse de uma forma interessante nessa disputa global. E a gente também selecionou, porque a gente sabe que existem muitos setores que são ou muito comoditizados, em cima de alguns produtos altamente competitivos do Brasil no comércio exterior, ou dominados por grandes empresas. A gente selecionou, tirou, recortou esses produtos da análise. E com base nisso, a gente tentou focar mais em produtos que têm muita vinculação com micro e pequenas e médias empresas, com o negócio local, e também produtos com diferenciação. E foi a partir daí que a gente chegou em 19 produtos, ou NCMs, conforme a nomenclatura comum do Mercosul, que é o termo utilizado para a gente codificar os produtos na análise de comércio exterior, 19 produtos que são aqueles mais promissores para exportação e que têm uma dotação de apelo global e uma conexão muito grande com o conceito de Amazônia Legal e com o conceito de produtos amazônicos. A gente considerou os 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E a partir daí, a gente busca entender quem são esses 19 produtos que a gente conseguiu afunilar a partir da união de tantos conceitos. A gente começa com produtos do setor de preparações alimentícias. Nós encontramos 4 produtos nesse grande setor, principalmente outras preparações para elaboração de bebidas, especialmente aqui a gente está falando de Guaraná, que teve, e aí eu estou puxando muitos dados de exportação da Amazônia Legal em 2020 para o mundo, e em 2020 a Amazônia Legal exportou 149 milhões de dólares nesse produto, nesse código, 97% dessas vendas concentradas no estado do Amazonas. Também a gente selecionou um segundo produto, que foi outras frutas preparadas, que se concentra muito no açaí e também em outras polpas de frutas pasteurizadas, com exportações para o mundo de 18 milhões de dólares,
e origem dessas vendas muito concentradas no Pará e também no Amapá. Misturas para produtos de padaria, outro setor que a gente selecionou, e outras preparações de farinhas, que essas preparações de farinhas, pelas nossas análises e entrevistas que desenvolvemos ao longo do estudo, nós encontramos, por exemplo, a tapioca que está conectada a esse código e esse produto. E a Amazônia Legal exportou em 2020 $29 milhões para o mundo nesse setor, então é um setor com valor exportado considerável, 61% desse valor vindo do Amazonas e também 35% desse valor vindo de Roraima, que são os principais estados exportadores desse produto. Em seguida, né, nós tivemos também um segundo setor, que é o setor de produtos hortícolas, que são os feijões e os pulses, né, com boa parte da concentração e da origem das exportações vindas do Mato Grosso, especialmente um destaque aqui dessa seleção de produtos com grande apelo para o feijão manteiguinha e também o feijão fradinho, que são feijões com altíssima demanda no mercado internacional, especialmente por consumidores vegetarianos, e uma demanda, por exemplo, muito forte e muito dinâmica do mercado indiano. A Índia, que é um mercado que cresce num dinamismo espetacular nos últimos anos, que tem uma projeção de crescimento e demanda de alimentos e bebidas muito grande no futuro. Então, esse foi um segundo grande setor com diversos produtos incluídos que a gente selecionou dentro dessa análise. Um terceiro setor foi o de sementes oleaginosas, especialmente gergelim, que também tem exportações muito concentradas, originadas no Mato Grosso, em relação à Amazônia Legal, e a Amazônia Legal exportou $60 milhões para o mundo de gergelim em 2020, um valor também bastante destacado. Outro setor que apareceu com muita força foi o setor de pimentas, nesses filtros e nessas categorizações que nós fizemos. O setor de pimentas, a Amazônia Legal exportou $64 milhões para o mundo em 2020, quase 100% disso saindo do Pará. Os outros setores que a gente acabou selecionando, um que se destacou muito foi o de peixes e crustáceos, especialmente peixes congelados, né, em que nós temos tanto oportunidades para pargo, quanto para outros peixes congelados e para as pescadas, né. A gente tem uma concentração muito grande também de exportações desses produtos no Pará. Apesar de eu não ter destacado aqui nos dados de comércio, porque apresentam ainda valores baixos de exportação, o tambaqui e o pirarucu também são peixes que, por características, são peixes nativos da Amazônia e que têm as suas cadeias produtivas cada vez mais se estruturando, chegando a estágios avançados de estruturação, inclusive em criações semi-intensivas e intensivas, né? E esses dois peixes, eles apresentam grande potencial nacional e internacional para comercialização. Por exemplo, só para pincelar, o tambaqui, ele teve exportações em 2020 de $561 mil. Ainda é um valor que, para padrões de comércio exterior, não é um valor tão destacado, mas 100% dessa exportação saiu de Rondônia, que é uma região específica para esse tipo de peixe, muito forte para as exportações e que tem um potencial a ser explorado. O outro setor que nós analisamos para chegar nesses 19 produtos foi o setor de sucos. Tanto sucos de outras frutas, né, especialmente aquelas sem adição de açúcar, incluindo aqui água de coco industrializada, e o suco de abacaxi, que tem origem aí principal também nas exportações por parte do Pará e do Tocantins também. Então, esses sucos, eles apresentam boas oportunidades internacionais e eles ficaram de pé dentro desses recortes que nós fizemos. O setor de castanhas, principalmente a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, ele também incluiu aqui 2 produtos, com e sem casca, e esses dois produtos, eles se conectam muito àqueles conceitos de apelos globais, de demanda por produtos naturais, demanda por produtos que têm uma sustentabilidade e saudabilidade muito conectadas dentro da sua promoção, né? A gente sabe que a castanha do Pará sem casca,
O Brasil exportou 13 milhões de dólares, a Amazônia Legal exportou 13 milhões de dólares para o mundo em 2020, e desses 13 milhões, boa parte concentrada aí nos estados do Pará, Amazonas e Acre, né, que são os estados que lideram as exportações de castanha do Pará sem casca, e também tem a castanha do Pará com casca nessa nossa seleção de produtos. O outro setor que a gente visualizou foi o setor de café, especialmente café torrado, que a Amazônia Legal exportou para o mundo 10 milhões de dólares em 2020. Esse café saindo principalmente, majoritariamente, de Roraima, 62% desse valor, e Amazonas, com 35% desse valor. E apesar de a gente não ter destacado tanto aqui no comércio exterior, no recorte, o café cru, nós sabemos que a região da Amazônia Legal ela tem um potencial pelo estado de Rondônia para exportação de café cru para diferentes partes do mundo, né? A Amazônia Legal exportou apenas 708 mil dólares de café cru em relação ao mundo, e a maior parte desse valor saindo de Rondônia, mas esse é um setor que tem um potencial, sobretudo na variedade robusta, né, nessas exportações que saem de Rondônia. E o último setor aqui que concentrou a nossa metodologia e os destaques foi o setor de cacau, que também, com o produto de cacau, a gente acabou destacando muito a exportação de amêndoa de cacau, mas o próprio chocolate da região também tem algumas oportunidades no mundo e poderia ser considerado nessa análise. A Amazônia Legal exportou cacau 1,6 milhão de dólares para o mundo em 2020. 96% desse valor saiu do estado do Pará. Então, essa foi o grande recorte que a gente fez de produtos, 19 grandes produtos, que tem esses produtos têm muito apelo, sustentabilidade e são promissores para as exportações e para o mercado global. Então, fica interessante a análise quando a gente começa a ver os valores de exportação desses 19 produtos. E sempre quando vocês virem na apresentação produtos selecionados, a gente basicamente está falando daqueles produtos citados recentemente, né? Então, só para mostrar para vocês os estados exportadores da Amazônia Legal, a gente mapeou em 2020, nesses produtos, exportações da Amazônia Legal de 525 milhões de dólares. São exportações muito destacadas, né? Isso representa mais de 2/3 das exportações brasileiras destes produtos, das exportações brasileiras totais, o que mostra a força que a Amazônia Legal tem nesse recorte de produtos sustentáveis. Vale considerar que na análise de toda a pauta exportadora, né, a participação da Amazônia Legal nas exportações brasileiras, ela é de 22%. Então, vocês percebam que esse recorte de produtos, ele traz com muita clareza a força da Amazônia Legal nas exportações desses produtos sustentáveis. 3 estados representam 92% dessas exportações: Amazonas, Pará e Mato Grosso. A gente percebe que Amazonas e Mato Grosso tiveram, inclusive, uma tendência de crescimento das exportações desses 19 produtos nos últimos anos, comparando 2018, 2019 e 2020. Então, esse é um elemento muito forte, essa concentração nos 3 principais estados. Então, existe um desafio de ampliar e de diversificar essas vendas. Então, um dos interesses que nós temos aqui é de promover e ampliar as vendas desses 19 produtos e da Amazônia Legal como um todo, mas também de diversificar as fontes de exportação entre os estados, o que é um desafio muito válido e positivo para a região. De toda forma, existe uma tendência de aumento dessas vendas, lembrando que a Covid-19, inclusive, teve impactos nos números de 2020, impactos interessantes, e mesmo assim, em diversos aspectos, os estados eles conseguiram crescer as exportações nesses produtos em direção ao mundo, mesmo com a pandemia. Outra coisa que a gente queria mostrar aqui para vocês é da onde estão, em termos de unidades de despacho aduaneiro da Amazônia Legal, estão saindo essas vendas, né? A gente fez aqui uma análise da participação de cada unidade de despacho aduaneiro no valor exportado pela Amazônia Legal em 2020 desses produtos selecionados.
E a gente tem, num primeiro momento, a alfândega de Belém, que representa 26% do valor exportado desses produtos na região. A maior parte desses produtos que saem de Belém se direcionam muito ao mercado dos Estados Unidos. Em seguida, o Porto de Paranaguá, que representa 24% do valor exportado desse recorte que fizemos. E isso é um destaque interessante, porque vocês percebem aqui que a gente tem uma exploração ainda do Arco Sul, digamos assim, e um desafio logístico de escoar essas exportações também, explorando o Arco Norte. Então, boa parte desses produtos que vão para o exterior a partir do Porto de Paranaguá se destinam muito à Ásia e também à África. A terceira unidade de despacho aduaneiro muito relevante é de Pacaraima, em Roraima, que são aqueles produtos destinados majoritariamente à Venezuela e à Colômbia. Em seguida, a gente vai ver que esses são dois mercados muito relevantes para as exportações desses produtos da Amazônia Legal. Além disso, nós temos o Porto de Manaus, que representa 12% das exportações que a gente analisou, daqueles mais de 500 milhões em exportação desses 19 produtos, e também a alfândega de Corumbá, que representa 6% desse valor. As outras unidades alfandegárias, unidades aduaneiras, elas representam 14% do valor exportado. Então, existe uma concentração muito grande da saída desses produtos por parte dessas unidades de despacho aduaneiro. E a gente começa a entrar, então, em para onde esses produtos da Amazônia Legal estão sendo vendidos. E aí tem um destaque muito grande para 4 países que a gente fez uma análise aqui dos 10 principais destinos de exportação da Amazônia Legal. E fizemos uma análise de que esses 10 principais destinos, eles representam 407 milhões de dólares exportados desses 19 produtos pelos estados da Amazônia Legal. Ou 77% de tudo que vai para o mundo, de todo o valor exportado para o mundo, estão concentrados nesses 10 destinos. E o que é muito interessante é que Venezuela, Estados Unidos, Colômbia e Índia representam 50% das vendas para o mundo. A Venezuela e a Colômbia, elas se destacam muito pela proximidade, né? E a gente viu lá, inclusive, a unidade de despacho aduaneiro de Pacaraima como muito relevante nessa relação de comércio. Lembrando que na Colômbia, eu queria fazer esse destaque para vocês, a Apex Brasil ela conta com um escritório de apoio às empresas. Esse escritório está posicionado em Bogotá. O segundo país também que mais recebe exportações em termos de valor desses produtos da Amazônia Legal são os Estados Unidos, que apesar da queda de valor de exportação entre 2018 e 2019, ele tem recuperado o valor, se recuperado como destino das vendas da Amazônia Legal desses produtos. E a gente percebe que esse é um país também muito estratégico para as exportações brasileiras, tanto é que a Apex Brasil conta com um escritório também em Miami e um segundo escritório em São Francisco, na Califórnia. Então, são regiões aí bem estratégicas em que a Apex Brasil conta para poder apoiar as empresas interessadas nos mercados. A Índia, que eu queria destacar aqui também para vocês percebam que o crescimento das exportações da Amazônia Legal, desses 19 produtos sustentáveis para a Índia, foi muito forte, de 24 milhões de dólares para 42 milhões de dólares. E a Índia passa a representar uma parcela interessante de exportações dessa região e desses produtos, né? É um mercado muito promissor, que cresce... Agora, em decorrência da recuperação da pandemia, eles estão crescendo, o PIB da Índia está crescendo a 2 dígitos, né? Mais de 10%. E também pelo perfil de consumo e aderência dos consumidores indianos à oferta exportável desses produtos. Tanto é que a Índia é um mercado muito estratégico e interessante para os nossos pulses, os produtos hortícolas, lá os feijões são muito exportados para o mercado indiano. E vale citar outros países desses que a gente colocou aqui como relevantes para essas exportações, especialmente o Vietnã, que está com também mercado muito promissor, posicionado na ASEAN, que é um bloco que reúne também países como Indonésia, Singapura, Tailândia, um bloco que cresce a uma velocidade muito grande.
Além disso, um destaque também para Paraguai, Guatemala e Egito, cujas exportações da Amazônia Legal desses produtos aumentaram consistentemente nos últimos anos. Em seguida, pessoal, a gente faz uma pergunta que é o seguinte: e para além das vendas atuais da Amazônia Legal desses 19 produtos, aonde é que estão as oportunidades? O que a gente pode explorar? E aí a gente mapeou aqui nesse slide, nessa análise, os 10 maiores importadores em 2020 desses produtos no mundo. Tá? Esses 10 países que a gente citou aqui, eles representam 50% de todas as compras mundiais dos produtos selecionados na nossa análise. E a gente vai verificar que os grandes compradores desses produtos, eles são principalmente países desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, de Estados Unidos, Holanda, Alemanha, França, Reino Unido, países com altíssimo estágio de desenvolvimento, e isso tem a ver com o padrão de renda dos consumidores e também com a diferenciação em direção à saudabilidade e sustentabilidade de suas compras, ou países em franco crescimento econômico, como os casos aqui que a gente consegue visualizar de China e de Malásia. Ambos os países têm crescimento forte e a China tem uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade dos produtos. E é um mercado altamente relevante e interessante para esse tipo de oferta exportável brasileira para o mundo por parte das empresas, né? Então, a gente também percebe que tem aqui uma grande agregação de dados, acaba que, principalmente os segmentos de preparações alimentícias e café torrado, acabam puxando muito os valores da análise. Houve uma grande demanda, crescimento da demanda por preparações alimentícias de 2016 a 2020. Esses países passaram a compravam de 35 bilhões de dólares, todos os países do mundo, e passaram a comprar 48 bilhões de dólares. Então, um crescimento muito forte dessas preparações alimentícias que a gente visualizou lá, as quais estão inseridos, inclusive, o guaraná, tapioca, o açaí. E o café torrado, que também teve grande crescimento da demanda mundial, crescimento de 9,3 bilhões em importações do mundo em 2016 para 11 bilhões em importações do mundo em 2020. Então, também é um setor aí bastante promissor. A gente acaba também sempre mostrando para as empresas uma recomendação que é de utilizarem o nosso mapa de oportunidades para entender que mercados podem ser explorados. O mapa de oportunidades é uma ferramenta da Apex Brasil com metodologia embarcada, que mapeia os principais destinos das nossas exportações e também potenciais destinos em que a gente ainda não esteja necessariamente presente, a partir da competitividade brasileira, delimitando estratégias de atuação. Eu convido a todos a visitarem o site da Apex e conhecerem essa ferramenta que traz informações para mais de 6 mil produtos em mais de 100 países. Então, é um nível de atualização de dados muito grande, né? De disponibilidade de dados. A gente tem aqui, nessa ferramenta, mais de 10 milhões de dados sobre mercados internacionais. A gente fez um print, por exemplo, das oportunidades do setor de castanha do Pará sem casca, né? Castanha do Brasil sem casca, que a gente mapeou oportunidades a partir do método em 54 países. Desses 54 países, importações de 226 milhões de dólares e exportações brasileiras de 15 milhões de dólares para o mundo, e com amplo potencial de crescimento e algumas estratégias aí de consolidação no mundo. E fazendo, então, o cruzamento do nosso método de oportunidades com os produtos que nós temos da oferta da Amazônia Legal, o que a gente conseguiu descobrir? Né? Que existem muitas oportunidades nesse eixo da América do Norte, incluindo México, Estados Unidos, Canadá, na Europa, incluindo, por exemplo, a Alemanha, a Noruega, e também oportunidades podem ser exploradas na Rússia, que inclusive é uma região onde a Apex Brasil tem escritório, a Bélgica também, a Apex Brasil conta com escritório em Bruxelas, além de China, também temos escritório operando, Japão e Coreia do Sul. O grande ponto aqui, e sinal de ponto de atenção que nós damos às empresas, né, nesse mapeamento a partir do método de oportunidades,
é que existe de fato uma grande demanda nesses mercados, mas isso, claro, deve sempre ser analisado pelas empresas a partir do nível de experiência no comércio exterior que essas empresas têm, pensar na estratégia adequada de entrada em cada um dos mercados, utilizar muito feiras, missões, projetos setoriais que a Apex Brasil disponibiliza para que essas empresas possam explorar os canais de entrada nos mercados internacionais e também mapear que muitas vezes essas oportunidades encontram barreiras de acesso ao mercado, barreiras sanitárias ou fitossanitárias que dificultam até mesmo impossibilitam a entrada de produtos brasileiros. Então, é a ideia de consumir esse conteúdo com muito equilíbrio para entender as melhores oportunidades que a gente encontra a partir dos nossos métodos. E quem são? Uma outra pergunta que acaba sendo derivada desse nosso trabalho e que a gente buscou responder também foi: quem são os grandes competidores do Brasil, da Amazônia Legal, nesses 19 produtos no mundo? E o que chama muito a atenção? O Brasil, segundo dados de 2020, ele é o 28º maior exportador desses produtos, representa aí 2/3 disso, né, aproximadamente 64% dessas exportações brasileiras vindo da Amazônia Legal, outros 36% de outros estados. E o Brasil ele teve um crescimento médio anual das exportações desses produtos para o mundo de 5,3%, está bem acima aí, ou em linha com grandes competidores, mas acima de um nível médio aí de vários competidores nossos. E quem são os grandes competidores desses produtos? Bom, o que nos chamou a atenção aqui, tá? Principalmente os competidores, eles são grandes economias que muitas vezes compram produtos básicos de várias regiões do mundo, inclusive do Brasil, processam esses produtos e reexportam para o mundo. Esse é o caso, por exemplo, pode ser mencionado dos Estados Unidos, da Alemanha, Singapura e Países Baixos, né? Nós temos também outros países muito especializados em algum produto dessa cesta, como é o caso da Costa do Marfim, que é muito especializada em cacau. E o Brasil ele tem esse crescimento interessante, mas nós temos muito espaço para crescer e ampliar nossa participação nas exportações mundiais dessa cesta de produtos, sem dúvida nenhuma, e também buscando agregar valor na economia brasileira e agregar valor na Amazônia Legal. É uma estratégia e um desafio muito interessante que pode ser explorado. O outro tema que eu queria destacar para vocês é a questão dos canais de distribuição, ou seja, por onde esses produtos sustentáveis eles estão entrando nos mercados, no varejo dos mercados. E aí a gente vê que existe uma grande predominância de lojas físicas ainda nas estruturas de distribuição. Você tem tanto o varejo tradicional, através de mercearias, né, em que muitas vezes o exportador brasileiro ele vai acessar um distribuidor e esse distribuidor local ele vai redistribuir produtos para varejo tradicional através de mercearias, e a preponderância do varejo moderno, em supermercados e hipermercados, que são muito relevantes, e muitas vezes eles ou compram de importadores os produtos, ou mesmo têm estruturas de importação próprias para trabalhar diferentes produtos. O que eu queria destacar muito para vocês é que as vendas fora da loja física, principalmente através do e-commerce, elas começam a ter uma relevância muito grande. E aqui a gente está falando do e-commerce, que é um canal de altíssimo dinamismo, canal de distribuição, um canal super moderno. E, além disso, o e-commerce é uma oportunidade para as empresas brasileiras de poderem acessar os mercados internacionais de uma forma simples, mas precisa ter um entendimento dos aspectos logísticos e da natureza das operações muito grande. Inclusive, a Apex Brasil ela conta com uma iniciativa, que é o e-Export, que é um programa, conheçam lá no nosso website também, um programa específico para habilitar e capacitar as empresas nesses esforços. Tem foco principalmente em China, Estados Unidos e América Latina, nesse primeiro momento, mas é um tipo de projeto que vai habilitar as empresas a explorarem esse canal de distribuição, que é crescentemente relevante, inclusive no mercado brasileiro. O e-commerce cresce de uma forma muito destacada, né? E a gente vê que ele começa a ter um protagonismo no varejo, tanto de bebidas quentes,
comidas embaladas, comidas frescas, ele começa a ter um protagonismo muito grande, além de forte dinamismo também. E aí a gente fez o trabalho de entender em relação aos apelos globais, né? A gente utilizou, então, esse conteúdo da Euromonitor, que é a nossa consultoria parceira aqui, que a gente acessa bases de dados da Euromonitor, e a gente fez uma análise do varejo de 40... Eles fazem uma análise de varejo de 40 países, em mais de 1.500 varejistas, mais de 40 milhões de SKUs. E o que chama atenção nessa análise? Eles utilizam uma estratégia de busca de dados que se chama web scraping, que é uma tecnologia de machine learning, em que nada mais é do que o ato de percorrer sites manualmente ou automaticamente, buscando páginas da web, especialmente nesses 40 países, nesses mais de 1.500 varejistas, e extraindo informações indexadas dessas buscas para entender onde que estão apelos. E eles encontraram 172 apelos em alimentos e bebidas. Apelos muito concentrados na categoria de produtos limpos, né? Ou seja, produtos naturais, sem conservantes, sem transgênicos, produtos que tenham um apelo nutricional e de saúde, especialmente produtos para o público vegetariano, também produtos sem açúcar, sem glúten, e também produtos com selos éticos, né? Principalmente como selos orgânicos, fair trade, e também embalagens recicláveis. E a gente fez esse cruzamento, e o que chama muito a atenção? A gente fez a quebra de todos os produtos, e a gente vê que tem um destaque muito grande para produtos orgânicos, especialmente um apelo muito grande desses varejistas, desses padrões de consumo para produtos orgânicos, especialmente nos setores de frutas, molhos e condimentos, sucos, também bebidas energéticas, café, pulses. 28% é o apelo de orgânicos dos pulses consumidos, né, mundialmente. Castanhas também tem um apelo orgânico muito forte, além das frutas, né? O sem açúcar se destaca muito também como apelo para produtos de padaria, bebidas carbonatadas, confeitos, bebidas energéticas, um apelo muito intensivo do sem açúcar, né, produtos diets, e também cafés. E produtos naturais, que é um apelo muito aplicável aí a castanhas, peixes e frutos do mar, e também a molhos e condimentos. Então, essa análise de apelo dos produtos, ela mostra que, mundialmente, os consumidores eles estão preocupados com a saudabilidade, com o apelo de sustentabilidade, com o apelo ético dos produtos. E isso tem muita conexão com a oferta que a Amazônia Legal nos traz nesses produtos, e existe, então, potencial para se estruturar as cadeias produtivas locais e para a entrada no mercado mundial, não só para grandes empresas, mas também para médias, pequenas e microempresas, sem dúvida nenhuma, né? E aí a gente entra num outro conceito que é muito interessante, além dos apelos, que é a questão que vem ao encontro dos apelos, na verdade, que é a questão das indicações geográficas, né? As indicações geográficas, elas se referem a produtos ou serviços que têm uma origem geográfica específica. É a ideia de que o registro ele reconheça nessas indicações geográficas reputação, qualidades e características que estão vinculadas ao local. Como resultado, elas comunicam ao Brasil mesmo ou ao mundo que certa região tem uma especialidade, uma capacidade de produzir um artigo diferenciado de excelência, né? Isso é uma análise aqui do INPI. E quais são as características dessas indicações geográficas, né? Elas têm que agregar valor, proteger a região produtora, tem que necessariamente ter uma natureza de uma delimitação geográfica muito bem definida. Essas indicações elas se dividem em indicações de procedência, as IPs, e denominações de origem, as DOs. E eles geralmente se vinculam a um símbolo distintivo, um selo distintivo relativo a cada região. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, um mapa que o IBGE montou em 2019, mostrando as indicações geográficas, destacando a Amazônia Legal. No mapa, por exemplo, a gente pode ver a farinha de Cruzeiro do Sul, do Acre,
também guaraná de Maués, no Amazonas, cacau de Tomé-Açu, no Pará, peixes ornamentais do Rio Negro. Então, um trabalho de desenvolvimento muito forte que existe dessas indicações geográficas que são, na Amazônia Legal, relativamente recentes, né? A gente trouxe uma linha do tempo para vocês verificarem a atribuição dessas indicações geográficas da Amazônia Legal ao longo dos últimos anos, e eu acho que o grande desafio do sistema, do setor privado local e também das instituições públicas e privadas que estão conectadas com o desenvolvimento local é de nacionalizar essas indicações geográficas e também internacionalizar as indicações geográficas, né? Lembrando, por exemplo, que o próprio acordo entre Mercosul e União Europeia, ele traz diversos dispositivos que contemplam a proteção e reconhecimento mútuos das indicações geográficas de ambas as regiões, Mercosul e União Europeia. E esse pode ser uma oportunidade no futuro, caso, né, o acordo ele efetivamente seja publicado, né, e entre em vigor de fato, que esperamos que seja em breve, abrindo oportunidades para o posicionamento dessas indicações geográficas junto ao público europeu, né? Eu queria destacar também, nesse conceito de indicações geográficas, o trabalho de cooperação que a Apex Brasil tem desenvolvido juntamente com o SEBRAE. Nós temos um acordo de cooperação técnica, as duas instituições, para fortalecer e promover produtos de indicação geográfica. Essa é um dos elementos de diversos outros dessa cooperação que visa potencializar a entrada de micro e pequenas empresas no mercado internacional, ou a expansão dessas empresas que já exportam, mas também entrada em conversão de novos exportadores brasileiros nesse esforço de mercado internacional. Queria também destacar para vocês as certificações voluntárias, né? Certificações voluntárias hoje, a gente aqui trouxe uma lista que é meramente exemplificativa, em termos de selos, produtos e municípios. Nós mapeamos aqui alguns produtos conectados à sustentabilidade, saudabilidade, segurança de alimentos, algumas certificações e também alguns municípios de onde que são muito importantes como origem dessas exportações, né, dessas vendas. E o que a gente consegue entender? Que a gente não faz, então, qualquer tipo de indicação ou chancela ou recomendação dessas certificações, apenas usou a título exemplificativo. E o que a gente tem visto e que é muito relevante? Os produtos amazônicos e dos municípios amazônicos, eles estão cada vez mais se inserindo no circuito das certificações privadas. E as certificações voluntárias ou privadas, como o próprio nome sugere, elas são uma opção voluntária das empresas. Em regra, elas não são exigidas por nenhum governo. Porém, essa opção ela pode derivar do interesse das empresas brasileiras em atender a uma exigência de determinado cliente ou da estratégia da empresa para diferenciar os seus produtos e o apelo de seus produtos em relação aos demais concorrentes. E esse é um elemento que toma muita força nos mercados internacionais, especialmente em mercados mais desenvolvidos. A demanda por essas normas e certificações é cada vez maior, né? Então, a gente exemplificou aqui, por exemplo, açaí, pimenta e café. A gente tem demandas de certificações como Rainforest Alliance, Global Gap, Fair Trade International, né? Nós temos também aqui para cacau, castanha e guaraná, o Non-GMO Project, também o USDA Organic, e, além disso, para outros setores como açaí, castanha, guaraná e suco de abacaxi, algumas outras certificações que a gente mapeou aqui e grandes municípios de origem dessas vendas, né? Então, as certificações, elas são um fator muito relevante, e eu queria destacar que o Inmetro, ele tem um trabalho muito forte, fundamental, nesse campo de mapeamento das normas voluntárias de sustentabilidade. Vale a pena conhecer a plataforma que o Inmetro desenvolveu, tem inclusive o apoio da Apex Brasil, das normas voluntárias de sustentabilidade. Bom, pessoal, e aí vem uma parte muito legal do nosso trabalho, já encaminhando para o final, que é o trabalho de
termos entrevistado diversos executivos de diferentes empresas que atuam nesse ramo da Amazônia, e eles trouxeram um pouco das experiências deles e também das possibilidades, destinos de exportação mais comuns, desafios que eles têm visto nas exportações desses produtos, no apelo de imagem, de acesso ao mercado que esses produtos têm. Essa foi uma parte muito interessante que a equipe de inteligência desenvolveu com essas pesquisas e entrevistas qualitativas com as empresas. Foi uma das partes mais interessantes, tem sido desse projeto. E no caso do açaí, do guaraná e de abacaxi, a gente entrevistou algumas empresas como a Gula Açaí, a Amazon Polpas, a Nusoken e a Unifruit. E o que eles indicaram com alguns insights ao longo dessas conversas que nós tivemos com eles, né? Que os grandes frutos e oportunidades, né, eles geralmente vêm em grande parte da comunidade. Nós temos sempre que ter um foco nesses setores, né, em recuperação da área degradada, com muito apelo de comércio justo, sociobiodiversidade, necessidade que essas empresas mostraram de que se tenha responsabilidade com a marca da Amazônia, né, essa marca muito forte que nós temos no Brasil, o aproveitamento do laço econômico e cultural com o Brasil, a ampliação da produção com a manutenção da floresta em pé. Os destinos de exportação mais comuns dessas empresas que a gente entrevistou foram a Europa, Estados Unidos, Israel, Singapura e Austrália. E como desafios, alguns desafios foram muito destacados, como o desafio da logística para exportação, ampliar o valor agregado dos produtos e ampliar também a compreensão do público em geral em relação aos produtos amazônicos, né? Nós também entrevistamos aqui algumas empresas que trabalham com feijões, gergelim, pimenta e peixes, como a Dassoler, a CAMTA, Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, a Agrograins e também a Acripar, que é a Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia. A Acripar, inclusive, que é uma das patrocinadoras do AgroLab, né? E o que eles nos indicaram nesses segmentos específicos, né? A ideia da importância da produção sem danificar o bioma amazônico, que existe um interesse grande dos consumidores, sejam nacionais ou internacionais, em produtos amazônicos, que o apelo do sistema agroflorestal bem manejado é muito grande. Essas empresas também destacaram que participar de feiras internacionais e missões internacionais é fundamental para a localização de importadores e compradores, que existe nesses segmentos o crescimento com governança, compliance, profissionalismo e escala, né? Usar o caminho ESG é muito fundamental nesses produtos, e que a organização de produtores com tecnologia, qualidade e sustentabilidade vão abrir caminhos e oportunidades agora presentes e no futuro, né? Os destinos de exportação mais comuns desses setores se destacam aí dessas empresas, né? Um foco muito grande em América do Sul, Japão, Europa, Estados Unidos, Turquia e países árabes. E os grandes desafios dessas empresas nesses segmentos, eles destacaram, o desafio de logística, novamente aparece aqui para esses segmentos, aumentar a produção e tornar o Brasil mais conhecido no setor, né, mais conhecido globalmente. E nós trabalhamos também com esses setores, entrevistamos algumas empresas aqui dos setores de café, cacau, castanhas e produtos de mandioca. A gente contatou a Panorama, Fazenda, nós também contatamos a Matas de Rondônia, a Manioca, a Marisa Foods e também a Floresta em Pé. Super empresas aí, muitas delas, né, que estão muito conectadas com a Apex Brasil, já fazem muitas iniciativas com a gente no mercado internacional. E o que eles indicaram, né? Que esse é um produto excelente, permite que a região se mantenha sem se aventurar a Amazônia dentro. É importante mostrar sustentabilidade, mostrar rastreabilidade com QR Code, mostrar a floresta em pé para todos os consumidores, que a centralidade das pessoas e da lógica social é muito fundamental, e que mostrar a floresta em pé dá dinheiro, dá oportunidade. Explorar muito em diversos setores a ideia do sabor, dos flavors, né, para além dos benefícios nutricionais, a ideia de superfoods, né? O nome Amazônia, ele já faz as empresas chegarem na frente nessa disputa,
Essas empresas têm explorado alguns mercados da saudade em mercados internacionais e o grande objetivo, transformar esses produtos em produtos globais. Os destinos de exportação mais comuns que essas empresas relataram: Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan, China, o Caribe francês, Honduras e Austrália. E os desafios, novamente, logística, que é o grande desafio da região, aparentemente, as empresas reverberam muito isso, e prospectar e encontrar o cliente ideal. Esse é um elemento, me parece, muito estratégico, e as empresas reforçaram muito isso nas conversas, né? Bom, pessoal, já trouxemos muitos conteúdos, muitos conceitos. Eu queria convidar vocês a conhecer todos os produtos de inteligência de mercado da Apex Brasil. Também explorem bastante a apresentação que a gente desenvolveu e explorem todo o rol de serviços de apoio à exportação, internacionalização e atração de investimentos da agência, tá ao dispor das empresas para explorar esses mercados internacionais. E faço um lembrete final: em breve a gente vai lançar uma publicação a respeito desse tema, que é uma iniciativa pioneira da Apex Brasil. A gente vai fazer uma publicação a respeito dessa ideia de produtos amazônicos e apelos globais. Então, eu convido a todos que conheçam a publicação, acessem a publicação, e a nossa ideia é desenvolver essa pauta de sustentabilidade dos produtos brasileiros e fazer com que o mundo conheça as potencialidades que a região da Amazônia Legal tem com esses produtos. Muito obrigado, pessoal.